Piratas são famosos por serem livres, por procurar tesouros e por viverem no mar. São figuras intrépidas, tapa-olhos, chapéu de 3 pontas, perna de pau e papagaio no ombro. Nesse vídeo vamos te mostrar quais eram os códigos de conduta dos piratas, quem foi o pirata mais bem-sucedido da história, e por que as pessoas tinham tanto medo do temível Barba Negra. Pirataria é o ato de roubar ou cometer violência a outras pessoas, partindo de um barco ou qualquer outro veículo flutuante em água. Então, a pessoa que comete o crime é um pirata, simples assim. Geralmente, piratas são associados com pessoas vivendo em um barco, de forma bagunçada e testando a própria sorte, tentando roubar tesouros, mas isso é só a casca em torno deles. Piratas surgiram assim que foi possível navegar grandes distâncias, mas os primeiros registros históricos datam de 734 a.C., na Grécia. Esses piratas buscavam roubar mercadorias de mercadores fenícios e assírios, evoluindo na prática até o ponto de existirem frotas com 1000 navios atacando frotas romanas. Depois disso, os normandos aderiram à prática na Idade Média, aterrorizando a França, Império Germânico e Ilhas Britânicas. A prática também ocorreu na China e no sudoeste da Ásia desde o século IX. Por serem muito dependentes do comércio marítimo, existiu a abertura para esse tipo de prática se alastrar. Seu pico foi por volta de 1500 e perdurou até a intervenção britânica e estadunidense em 1860. Existiam outros tipos de navegantes que são confundidos com piratas frequentemente, mas possuem algumas diferenças: os corsários. Os corsários eram pessoas que recebiam a carta de corso, uma permissão para atacar navios de outros países. Esse foi um dos primeiros jeitos de tentar combater as frotas navais de concorrentes e era um jeito de manter piratas famosos como aliados. À medida que os feitos foram ganhando proporção, vários piratas gravaram seus nomes na história. Por exemplo, temos primeiramente o grande John Hackham, também chamado de Calico Jack, pelas roupas coloridas que usava. Ele foi o responsável pela popularização da famosa bandeira de caveira com 2 espadas cruzadas. Em sua tripulação se destacavam histórias como as de Anne Bonny e Mary Read. A primeira era uma mulher que se disfarçava de homem, e entrou na tripulação de Calico Jack, e participou de diversos saques. A segunda também entrou disfarçada na tripulação, mas só fez isso depois de ser deserdada pela família, por se casar com um homem que eles não aprovavam. Além desses, temos o pirata mais bem-sucedido, Henry Avery. Ele saqueou 11 navios, com uma fortuna roubada estimada em mais de 200 milhões de dólares em seu melhor saque. Conseguiu, após decidir abandonar a vida da pirataria, se esconder em Nassau subornando o governador e nunca mais foi visto. Do outro lado do mundo, temos o relato da grande pirata chinesa Xing Shi, famosa por comandar a frota da Bandeira Vermelha após a morte de seu marido. Relatos apontam que ela comandava de 20 a 40 mil marujos em 300 embarcações, sendo a encarnação do terror em águas asiáticas. Seu destino foi similar ao de Avery, conseguindo se aposentar da pirataria pacificamente. Mas esse tipo de relato é raro nesse ramo, porque não são muitos os piratas que terminam sua vida pacificamente, como mostra a história de Bartholomew Roberts, o rei dos piratas. Esse homem comandou sua tripulação por 3 anos e conseguiu a marca de 470 saques registrados. Apesar de todos esses números, era considerado um homem religioso, excêntrico e severo, mantendo sua tripulação em ordem. Mas nenhuma história ficou tão conhecida quanto a de Edward Teach, o famigerado Barba Negra. O inglês não possui muitos registros de sua infância, mas sabe-se que em um ponto ele se estabeleceu em Nova Providência, onde começou a juntar sua primeira tripulação, em 1716. Junto de outros piratas, cometeu inúmeros crimes, ganhando fama por sua espessa barba negra e por sua horrível aparência. Gostava de colocar pavios acesos no cabelo para assustar os inimigos. Ele acreditava que tentar aterrorizar seus inimigos era melhor que fazer demonstrações de força, mas isso também o fez um alvo. Esses piratas conviviam em ambientes geralmente caóticos, mas certos navios adotavam um código para estabelecer limites. Os primeiros registros de um código formal de conduta datam de 1660, mas o mais famoso foi descrito por Bartholomew Roberts. Seu objetivo era simples: colocar regras pelas quais todos os piratas concordariam e seguiriam dentro de uma embarcação. Isso variava bastante de navio para navio, podendo conter regras adicionais, variando também na complexidade, de acordo com quem a escrevia.
A mais famosa lista de regras é a seguinte: 1. Todos os membros da tripulação têm direito a um voto e a provisões, exceto em tempos de escassez. 2. Todos devem ser chamados por lista para receberem as suas recompensas. Caso roube do tesouro comum, a punição será ser deixado em um lugar desabitado. Caso seja roubo a outro tripulante, terá sua orelha ou nariz cortado, e deixado em algum lugar costeiro qualquer. 3. Ninguém pode apostar em jogos de cartas ou dados. 4. Todas as velas serão apagadas às 8 da noite em ponto. Se alguém ainda quiser beber ou jogar depois desse horário, deve fazê-lo ao relento no deck. 5. Todos são responsáveis por suas facas, espadas, cutelos e revólveres, mantendo-os limpos e prontos para uso. 6. Não são permitidas crianças e mulheres a bordo. Caso alguém traga um dos dois a bordo disfarçado, a punição é a morte. 7. Um membro que abandonar o navio durante combate é punido com a morte ou será largado em alguma ilha desabitada. 8. Ninguém deve atacar um ao outro dentro do navio. Todas as brigas internas devem ser resolvidas na costa, seja ela em espada, pistola ou acordo. Essas resoluções criaram a famosa disputa de pistoleiros de costas um pro outro, na qual a contagem de um tempo os dois devem se virar e atirar. 9. Não é permitido discutir abandonar a pirataria até cada um possuir $1000. Caso alguém acabe perdendo membros ou se torne incapaz, a ele será dado $8000. 10. O capitão e o intendente recebem 2 partes da recompensa a cada. O navegador, o líder do deck e o atirador recebem uma parte meia. Outros oficiais recebem uma parte e 1/4. Todos os outros membros recebem uma parte. 11. Os músicos têm direito de descanso no dia. Nos outros 6, devem trabalhar, exceto caso dado direito especial por ocasião. Os piratas citados anteriormente, mesmo com os códigos de conduta, não só foram contados como heróis, como influenciaram diversas mídias diferentes. Os nomes foram passados adiante com respeito, apesar de todos serem criminosos, e se tornaram símbolos de liberdade e, em alguns casos, luta entre classes sociais. A figura de uma pessoa galante, que largou tudo para trás em busca de tesouros e fama, lutando contra o sistema que tenta manter o controle, ou contra outras pessoas que tomaram a mesma vida, é o que permeia como o que significa ser um pirata, visto em filmes como Piratas do Caribe, e em outras mídias. Essa visão não coincide exatamente com o que era na realidade da época, e muito menos hoje em dia. Temos relatos de pirataria ainda acontecendo em regiões como a costa africana. Esses piratas agem da mesma forma, buscam cargueiros com produtos valiosos, ou sequestro de pessoas pelas quais podem pedir um alto resgate. Mas e você? Já se imaginou como um pirata, e sair se aventurando por todos os 7 mares? Deixe aqui nos comentários dizendo qual foi o seu pirata preferido, e não se esqueça de dar um like no vídeo se aprendeu algo interessante. Até a próxima!